A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Bom dia. Que Deus abençoe esse dia de quinta-feira na tua vida. Abençoe tua família, abençoe tua casa, teu marido, teus filhos. Que você seja abençoado nessa quinta-feira. Tenha um bom feriado aí na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero compartilhar uma palavra de Deus com você nessa manhã, para que o teu dia comece mais abençoado do que já está. Você ouvindo a palavra de Deus, você ouvindo a direção de Deus na tua vida, e nós juntos compartilhando essa alegria, essa bênção e essa vitória que Deus vai entregar na nossa irmã nessa manhã, amém? Então eu quero compartilhar com você uma palavra, falar de um homem, né, que teve uma atitude nobre, uma atitude corajosa, né, que foi Neemias. Neemias, ele se encontrava trabalhando para o rei, se encontrava num lugar de honra, num palácio, né? Comendo bem, vivendo bem, dormindo bem. Mas no dia que Neemias se encontrou com um irmão dele, né? Um judeu que veio de Jerusalém, né? Para a terra de Susa, onde ele estava trabalhando lá no palácio do rei, ele perguntou como é que estavam os irmãos lá em Jerusalém, né? O pessoal que tinha saído do cativeiro, tinha sido voltado para Jerusalém, né? E ele perguntou para aquele homem como estavam aquelas pessoas que sobreviveram do cativeiro, como é que eles estavam vivendo lá em Jerusalém. E aquele judeu falou que ele disse que estava em grande vergonha, né? Em grande agonia, porque os muros de Jerusalém estavam quebrados, destruídos. E eles estavam passando fome, passando necessidade, passando por tudo quanto era de aperto, né, irmão? A gente fala do judeu, né, o povo de Deus, o povo que Deus foi descendência de Abraão, de Isaac, de Jacó, né, irmão? Povo que sempre lutaram, né, e até hoje luta, né, como eles estão naquela guerra ali hoje, lutando pelo país dele, pela cidade, né, aquela cidade santa, né, de Jerusalém, que ele chama lá, cidade santa de Jerusalém. E ele lutando pelo aquele espaço ali, né? Porque esse mesmo povo que estão brigando com eles hoje era aquele mesmo povo que naquele tempo queria invadir Jerusalém, queriam tomar Jerusalém deles, tá entendendo? Davi sempre lutou contra os filisteus, contra aquelas pessoas daquela época que se levantavam o exército dos Ciro, todos que se levantavam contra Jerusalém, tá entendendo? Para querer derrubar o exército de Davi, tomar Jerusalém, conquistar a cidade, mas Davi sempre lutou e sempre combateu e nunca, né, deixou as pessoas entrar em Jerusalém para fazer bagunça. Então, esse mesmo judeu que estava naquela época sofrendo, passando humilhação, são os mesmos judeus que estão hoje naquela guerra ali contra aquele povo. Porque só mudou o nome do povo, não mudou nada, só mudou o nome e as armas, mas a guerra é a mesma, o povo é o mesmo que guerreava com ele naquela época, que levava eles cativos, como Nabucodonosor levou para Babilônia o pessoal cativo, destruiu a cidade, tocou fogo na cidade, tá entendendo? Então, aquele mesmo povo que lutava contra o povo de Israel é o mesmo povo que estão lutando hoje para querer destruir ele, mas só que eles são povo de Deus, eles são povo descendência de Abraão, de Isaac, de Jacó, e eu tenho certeza que Deus está permitindo aquilo ali, mas na hora certa, Deus vai dar o baixa naquela guerra e dar livramento para eles, em nome de Jesus Cristo. Porque do mesmo jeito que eles precisam de livramento, nós também precisamos, todos nós precisamos, tá entendendo, irmão? Não tem nada contra o reino de Deus, contra o povo de Deus, mas às vezes as pessoas passam por todas essas coisas, porque o povo de Israel sempre eles passaram por aperto, por luta, por perseguição, por causa que desobedecia a palavra de Deus. Deixavam de obedecer a Deus, de adorar a Deus para adorar outros deuses, deuses estranhos que não era Deus, tá entendendo? Deus se irava contra eles e permitia que os inimigos oprimissem eles, permitia que os inimigos abatessem as vinhas dele, as plantações dele naquela época, tá entendendo? E quando ele se ajoelhava, se humilhava, clamava a Deus, pedia socorro, Deus sempre preparava um juiz, preparava um profeta, uma pessoa ali para guerrear as guerras deles e vencer os inimigos naquela época, tá entendendo? Então, hoje Deus está preparando gente também, né? Pessoas usadas por Deus, né? A gente estamos orando por Israel, estamos orando pela paz deles, e eu tenho certeza que Deus vai dar livramento, Deus vai guardar, e ele vai conseguir sair daquele sufoco que eles estão vivendo ali, porque Deus não vai deixar, se é o povo dele, se é a promessa dele, ele vai cuidar deles, como cuida da gente, como cuida de todos, tá entendendo, irmão? Então, eu quero falar sobre um homem chamado Neemias.
que estava nessas condições lá em Susa, e quando ele soube que Israel naquela época, Jerusalém estava passando por vergonha, por grande aperto naquela época, tá entendendo? Então, ele pegou, se entristeceu muito naquele lugar que ele estava. Ele se entristeceu muito, ficou triste, e diz assim a palavra dele. Eu vou ler do versículo 3, eu creio que até o 5 aqui, que diz assim, ó. Eu vou ler e vou explicando para os irmãos, em nome de Jesus Cristo. Preste atenção na palavra, escute, você que vai abrir esse vídeo, porque Deus tem uma bênção para te entregar no final dessa palavra, amém? Diz assim, ó. Eles me responderam, os que sobreviveram ao cativeiro estão passando grandes aflições e vergonha lá na província. Os muros de Jerusalém foram derrubados e as portas da cidade queimadas. Você vê aqui, está entendendo que os judeus que sobreviveram dos cativeiros naquela época, está entendendo, irmão? Eles estavam passando fome, passando vergonha, sendo humilhados pelos adversários naquela época lá, quando eles chegaram em Jerusalém para ver lá, os muros derrubados, as pessoas fazendo bagunça lá dentro, entrando, saindo, fazendo o que queria dentro da cidade de Jerusalém. Mas por que estavam passando por isso? Porque a gente, irmão, a gente tem que orar a Deus, buscar a Deus e entender a situação, às vezes, que nós estamos vivendo, que nós estamos passando, por que nós estamos passando pelaquilo, porque às vezes Deus quer mostrar alguma coisa para a gente e a gente, às vezes, não estamos enxergando, tá entendendo? Como aquele homem lá que Eliseu falou, quando os sírios cercaram a cidade, tá entendendo? O jovem de Eliseu chegou e disse, e agora, Senhor, agora nós vamos perecer aqui nesse lugar. Agora nós vamos morrer aqui porque os sírios cercou a cidade. E Eliseu falou para Deus, disse, Senhor, abre os olhos desse moço, tá entendendo? Para ele enxergar que o que está com nós é maior do que o que estão com eles, tá entendendo? Então, o que é que Deus quer dizer para você com isso? Que você é protegido por ele. A paz dele, a força dele, tá entendendo? Está ao teu redor para te proteger, para te livrar, como está também ali sobre aquele povo de Israel ali. Então, você pode estar passando a luta que você estiver passando, o sufoco que você estiver passando, irmão. Deus quer te dar livramento nessa manhã. Deus quer te guardar, quer te proteger, porque Ele é teu Deus. Ele nunca vai te abandonar, nunca vai te deixar sozinho. Ele permite que as coisas aconteçam, às vezes, para a gente abrir os olhos, para a gente descer na presença dEle, buscar Ele, se humilhar. Foi o que Neemias fez aqui. Quando ele soube que os irmãos dele estavam passando por essa vergonha, por esses apertos, aí diz assim, ó. Depois de ouvir essas palavras, sentei-me e chorei. Lamentei por algum dia e continuei a jejuar e orar perante o Deus do céu. Você está vendo aqui? Quando Neemias soube que os irmãos dele, o povo dele estava sofrendo humilhação lá em Jerusalém, quando soube que eles estavam passando toda essa tristeza, essas angústias, essas humilhações, ele sentou, chorou, se entristeceu e falou que ele continuou a jejuando, quer dizer que ele já jejuava, ele já orava, já buscava a Deus, tá entendendo? Mas ele continuou a jejuar, continuou a orar diante do Deus do céu, ele está falando aqui. O nosso Deus que é vivo, que é verdadeiro, tá entendendo? É o único Deus que pode te livrar, que pode te guardar, te proteger, quando você obedece aquilo que ele manda você fazer, tá entendendo? Naquela época, toda aquela situação estava acontecendo ali, porque eu creio que aqueles irmãos de Neemias, os judeus estavam em desobediência, e nós não podemos desobedecer a Deus, nós não podemos deixar de fazer aquilo que Deus manda, porque senão a gente vai passar por situações que a gente não quer passar, irmão. Deus permite, não para destruir, mas para que a gente entenda que só Ele, só na presença dEle, obedecendo a Ele, é que a gente vai ter êxito de receber as bênçãos dEle, de ser protegido por Ele, ser guardado por Ele nessa vida aqui. Então, Deus está te dando um livramento hoje, nessa manhã, através dessa palavra. Deus está te guardando, está te protegendo, está te livrando de coisa que podia acontecer futuramente. Deus vai quebrar essa cilada hoje, essa armadilha hoje, para que você não venha cair nela, entendeu? Porque temos que obedecer a Deus. E diz assim, ó, orei perante o Deus do céu. Eu disse, ó Senhor, Deus do céu, Deus grande e temível, que cumpre a tua aliança e usa de misericórdia para com aqueles que te amam
e obedece aos teus mandamentos, tá entendendo? Então, o que é que Neemias veio relembrar a Deus aqui naquela hora que ele fez aquela oração dele, tá entendendo? Ele disse, ó Deus do céu, tu que é temível, que todo mundo te teme, todo mundo te respeita, porque sabe que não há outro Deus além do Senhor, tá entendendo? Tu que cumpre a aliança, tu que cumpre a tua palavra, o que tu fala, tu não é o filho do homem para que minta, nem o homem para que se arrependa, tu cumpre a tua palavra quando tu fala, tá entendendo? Neemias está orando a Deus aqui, intercedendo diante de Deus pela vida dos judeus. Nós também temos que orar, irmão, pela paz de Israel, pelo aquele povo que está naquela guerra sofrendo, morrendo gente, criança, mulher, tá entendendo? Porque isso foi uma guerra que eles adquiriram para a vida deles desde aquela época, porque eles não queriam aceitar Jesus como Salvador deles. Eles não queriam aceitar Jesus como rei no meio deles, tá entendendo? Eles rejeitaram o príncipe da vida, o príncipe da paz. E por causa dessa paz que eles não quiseram, eles hoje passam por várias situações de guerra. Até hoje eles sofrem, tá entendendo? O judeu vem passando daquela época para cá por várias situações. Eles se espalharam pelo meio do mundo aí. Aquele rei que matou muitos judeus naquela época, tudo por causa que eles não obedeceram a palavra de Deus, não quiseram aceitar Jesus como Salvador no meio deles. Isso é a palavra de Deus, irmão, que está falando aqui. Não estou falando besteira aqui, não. Estou falando da palavra de Deus. A gente aceitou Jesus, a gente aceitou essa paz, a gente aceitou viver na paz, viver uma vida de quieta e sossegada na presença de Deus. Eles não quiseram aceitar o Filho de Deus, que foi o Deus que criou eles, está entendendo? Que tirou eles, fez o povo dele, está entendendo? E eles não aceitaram. Desculpa aí, irmão, estou com a garganta aqui com o pigarro, mas continue escutando a palavra de Deus. Então, Deus, irmão, ele não é vingativo. Deus não é vingador do povo dele nem nada, mas Deus permite que várias situações aconteçam para que o povo abra os olhos, para que ele entenda que só Deus, só Jesus Cristo pode libertar ele daquela situação, tirar de uma vez por toda essa guerra, acabar com essa luta que eles estão passando, no dia que obedecer a palavra de Deus. Como a gente tem que obedecer a palavra de Deus, observar a lei de Deus, que a lei é boa, tá entendendo? Para ensinar, para redraguir, para castigar aqueles que fazem o mal, tá entendendo? E é bom para ensinar as pessoas também a se conduzir à presença de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu respeito a lei de Deus, os mandamentos de Deus. Não existe uma lei mais justa e mais pura do que a lei de nosso Senhor Jesus. Então, que Deus venha abrir o teu coração nessa manhã, tá, para você entender a palavra de Deus. E Neemias chorou, lamentou e relembrou a Deus da aliança que ele tinha feito com Abraão, com Isaac, com Jacó, com Davi, tá entendendo? Então, Deus se lembra, irmão, do que era das palavras, da promessa que ele te fez. Glória a Deus. Deus se lembra da promessa que ele fez para você, do que ele disse que ia te dar, do que ele disse que ia fazer, ele vai cumprir na tua vida, porque ele não é o Deus para mentir, tá entendendo? Ele não mente. E se ele falou, ele não vai se arrepender de voltar atrás e não te abençoar, não. Ele vai te abençoar, ele vai te honrar, porque ele quer te abençoar, abençoar você, sua família, quer salvar teus parentes que não são crentes, quer salvar aqueles que estão no mundo ainda, tá entendendo, vivendo no pecado. Então a gente tem que orar, tem que interceder para isso, para que aquelas pessoas que estão vivendo em angústia, aquelas pessoas que estão vivendo em tristeza, em situação de humilhação, também venha a ser resgatada e venha a ser trazida para dentro do aprisco do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então aqui ele diz assim, ó: eu disse, ó Senhor, Deus do céu, Deus grande e temível, que cumpre a tua aliança e usa de misericórdia para com aqueles que te amam e obedecem aos teus mandamentos, tá entendendo? Então, o que é que Deus quer falar para você? Que ele te ama. Obedeça a palavra de Deus, obedeça a voz de Deus quando falar com você, porque nesse dia, tá entendendo? Deus está te orientando, tá entendendo? Para que você não venha cair em nenhuma situação de risco, não venha cair em nenhuma situação adversa. Ainda que tivesse para acontecer lá na frente, Deus hoje está quebrando toda a armadilha, toda a emboscada do inimigo contra a tua vida, porque Ele é Deus. E vai te abençoar, vai te honrar, e tu vai viver uma vida feliz nessa terra aqui, porque o teu futuro vai ser de paz, vai ser de bênção, vai ser de vitória, porque Deus tem preparado isso para a tua vida. Deus não tem preparado tristeza para o teu futuro, vergonha não. Deus está preparando honra, vai te honrar, vai te abençoar, e você vai sair da situação difícil que você está vivendo, porque Ele está falando com você nessa manhã, porque Ele te ama,
porque sabe que você guarda a palavra dele, guarda os mandamentos dele. Aí só mais um versículo que é grande ele, mas eu vou ler aqui, só ler, ó. Diz assim, ó. Os teus olhos estejam abertos e os teus ouvidos atentos para ouvir a oração do teu servo, que faço diante de ti, dia e noite, pelos israelitas, teu servo. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e a minha família pecamos. Está entendendo, irmão? Desculpa. Você está vendo aqui? Por que eles estavam passando pelaquela vergonha lá em Jerusalém, pelaqueles apertos, pelaquelas humilhações? Neemias está confessando os pecados dele aqui diante de Deus. Está entendendo? Eu e minha família também pecamos. Por isso que nós estamos vivendo essa situação hoje, Senhor. Por isso que nós estamos passando por essa agonia, por esses apertos, está entendendo? E a gente não pode, irmão, pecar contra Deus, pecar contra os olhos, diante dos olhos de Deus, fazer coisa que Deus não quer que a gente faça, se misturar com pessoas que Deus não quer que a gente se misture, vivendo, tá entendendo, em banquete de ímpio, vivendo em banquete do mundo, tá entendendo? E se esquecendo de viver no banquete de Deus, juntamente com as pessoas que é de Deus. Prefere fazer amizade com o mundo do que fazer com as pessoas que são de Deus. Então, abre os olhos, escuta a palavra de Deus, fica atento, porque Deus não pune ninguém, mas ele castiga. E a palavra de Deus diz que ele repreende e castiga todos aqueles que ele ama. Então, que se você estiver passando por essa situação hoje, peça perdão para Deus, busque a Deus, que a bênção dele está chegando na tua vida hoje, tá entendendo? Eu falo, irmão, a palavra de Deus, eu falo o que Deus manda eu falar para você. Não adianta ficar passando a mão na sua cabeça, tá entendendo? E você continuar sofrendo, continuar vivendo naquela situação adversa, tá entendendo? Porque eu não te avisei, porque eu não falei, tá entendendo? Porque eu não tive coragem de falar para você. Porque as pessoas, às vezes, não querem ouvir a verdade, mas a verdade é que liberta. Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade te libertará. Então, que Deus te abençoe nesse dia. Deus abençoe os israelitas. Deus abençoe todos nós que somos povo dele, que somos alma dele nessa terra. Abençoe tua família, tua mulher, teus filhos. Abençoe teu emprego. Abençoe teu comércio, tua empresa. Abençoe você que trabalha aí nessa cidade grande aí, de motorista de ônibus, motorista de táxi, motorista de aplicativo, médico, professores de escola. Essas pessoas, irmão, que trabalham com gente, que a pior coisa é você trabalhar com o ser humano, irmão. Muitas vezes a gente vê aí os professores levando empurrão de jovens, os médicos levando empurrão de pessoas nos consultórios. Então nós temos que orar, nós temos que interceder, porque em todas essas áreas, irmão, tem cristão trabalhando, tem pessoa que é de Deus também trabalhando, e nós temos que orar por todos, para que Deus também salve aqueles que não são deles, que estão naquele lugar ali. E que todos venham ser abençoados, todos venham ser livres, guardados e protegidos debaixo da mão de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Recebe essa palavra, que Deus abençoe teu feriado, tua quinta-feira, abençoe tua família, tua casa. Continue ouvindo esse vídeo aqui nesse canal, irmão, continue, se inscreva aí, deixa teu like aí, seja abençoado e me abençoe também, porque quando você se assina no canal, você deixa um like aí, você está me abençoando para que eu permaneça com esse canal aberto, pregando a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, para que eu e você venha a ser abençoado pela palavra de Deus. Então, eu quero terminar esse vídeo orando pela tua vida, pela tua casa e tua família, amém? Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, toma a vida desse homem, dessa mulher, Pai. Toma essa família nas tuas mãos, meu Deus, essa pessoa que está passando por uma situação adversa, Pai, uma enfermidade, seja lá onde for, meu Deus, no corpo dela, dessa mulher, desse homem, que o Senhor estenda a mão nessa manhã, meu Deus, para curar e libertar essa vida em nome de Jesus Cristo, Pai. Toma a vida desse profissional, meu Deus, que saiu para trabalhar, para dirigir ônibus, para dirigir táxi, meu Deus, motorista de aplicativo, entregador de delivery de moto. Meu Deus, toma os médicos, as professoras, Pai, toma esse povo que trabalha, meu Deus, toda a área desse trabalho, meu Deus, indústria, meu Deus, que o Senhor venha abençoar. Que o Senhor venha, meu Deus, proteger, guardar e livrar o teu povo nessa terra. É o que eu te peço, meu Deus, e te agradeço por esse dia, por essa quinta-feira abençoada, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém, Jesus. Que Deus te abençoe e tenha um bom feriado com a sua família na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém?